Boa tarde, pessoal. Já passam aí das meio-dia, já vai dar quase 13h. Olha quem apareceu aqui, apareceu a Margarida. Acredito que um dos últimos vídeos que eu tenha postado, podcast, vídeo que eu tenha postado, seja sobre aquele desabafo que eu fiz. Foi um momento de muita vulnerabilidade que eu me assustei de forma positiva ao ver os comentários, ao ver as reações das pessoas, tanto aqui no YouTube quanto as pessoas que têm o meu número ou outras redes sociais. Eu quero muito agradecer a todos pelas reações, foi muito bacana. E hoje eu vim aqui fazer esse podcast, né, com vídeo, né, e tudo, para falar um pouco sobre as coisas que aconteceram nesses últimos meses, digamos assim. Meu podcast é para falar sobre a minha vida, contar um pouco da minha história. Então, eu decidi aqui contar um pouco desses últimos meses, porque eu fiquei offline. Então, se você tem um tempinho, se você está aí fazendo seu treino, se você está aí fazendo a sua faxina e quer saber um pouco da vida dos outros, fica aqui comigo. Fofoca boa, fofoca compartilhada. Então, fique aí que eu vou já contar para vocês umas boas fofocas da minha vida. Nos meus últimos podcasts, eu contei várias situações de dates que deram errado e nesse podcast eu vou fazer aí uma exceção e contar um date que deu certo. Primeiramente, esse podcast eu quero muito fazer ele como uma forma de agradecimento pelas pessoas que eu conheci esses últimos meses. Então, vocês que estão me ouvindo e que são essas pessoas, muito obrigada. Então, para falar um pouco dessas pessoas, eu vou voltar ao meu último podcast que eu falei sobre o desabafo, onde eu estava num lugar muito ruim e que eu sentia que eu precisava fazer algo. Eu acredito que até alguém falou isso nos comentários do meu último vídeo, desse vídeo, né? Esse podcast ele vai para o Spotify e outras plataformas, mas também vai para o YouTube. Então, acredito que foi um comentário no YouTube de uma pessoa, de um rapaz que falou, dando ali alguns conselhos sobre como sair dessa e etc. Então, eu achei bem interessante. Infelizmente, eu li esse comentário há uns dias atrás, mas foi realmente o que eu fiz, o que ele escreveu ali no comentário foi o que eu fiz. Eu tava ali numa fase, não sei, uma fase meio estranha, mas algumas coisas aconteceram para que aquele estado mudasse para o estado que está hoje. Então, uma das coisas é, eu voltei a fazer algo que me ajuda, que é a atividade física, né? Estou fazendo atividade física, correndo, indo para academia. Isso me ajudou muito manter a minha mente um pouco mais sana. Também, o que é muito interessante é que um desabafo, ele não quer dizer que eu joguei a toalha. Um desabafo, às vezes, é só uma maneira de colocar para fora coisas que estão fazendo mal. Eu meio que gosto de comparar isso a quando você tá sentindo mal do estômago, e quando você vomita, parece que você volta a vida, digamos assim, né? E aquele desconforto passa. Então, aquele desabafo foi pra mim, foi como se fosse isso, sabe? Vomitei todas aquelas palavras, todos aqueles pensamentos, para que eu me sentisse melhor. Então, mudaram muitas coisas legais aconteceram, dentre elas eu consegui uma nova posição no trabalho, me realizando profissionalmente falando, e dei aulas. Muito obrigada às pessoas que tiveram aulas comigo, muito obrigada. Carinho muito grande por elas e pelas histórias. Mas o meu trabalho, né, eu trabalho para uma seguradora desculpa, para uma agência de seguros, e é um emprego, um trabalho que eu me realizo profissionalmente e está demandando muito do meu tempo. Mas eu não tô aqui para reclamar, tô aqui só para agradecer. Primeiramente, eu queria falar uma coisa para vocês. Naquele vídeo sobre desabafo, etc., eu me sentia muito solitária. Eu amo a minha companhia, isso aí não mudou. Eu amo ficar só, é uma coisa assim que eu aprendi com os anos a ficar só. Mas eu queria conversar com vocês nesse podcast sobre como que a gente se afasta das pessoas por pensamentos
sei lá, muitas vezes até sem a gente saber, pensamentos um pouco meio que preconceituosos até, como é que fala? Talvez seja essa palavra, ou talvez não, talvez seja uma palavra muito dura para expressar o que eu quero falar. Mas vou dar um texto para vocês. Quando eu cheguei aqui, há quase 15 anos atrás, as primeiras pessoas com quem eu tive contato, brasileiros ou grupos no Facebook, tinha meio que dominava ali uma opinião de que brasileiro fora do Brasil não é legal, trambiqueiro, etc, 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 etc. No trabalho, no primeiro trabalho que eu tive aqui, conheci uma brasileira que também me contou algumas histórias que não eram muito bacanas e que por isso ela se afastava. E eu, inconscientemente, tá? Não vou dizer aqui que, se eu encontrasse brasileiro, eu não ia falar. Não, não, de forma nenhuma. Eu sempre conversei com todo mundo, seja brasileiro, belga, etc., de forma normal. Mas eu não tinha amizades com brasileiros aqui. As únicas brasileiras com quem eu mantinha amizade, ainda mantenho, né? Elas são guerreiras. É a Hélida. Beijo, Hélida, essa guerreira. Essa aí não largou a minha mão. A Hélida e Elisângela são as brasileiras que eu conheço há quase 15 anos, o tempo que eu tô aqui, eu conheço elas. E elas, assim, eu sempre me senti muito bem, apesar de a gente ter ali algumas diferenças, né? Digamos assim, talvez de estilo de vida, mas são pessoas, assim, que te trazem uma vibe tão gostosa. Eu acredito que uma das festas que eu mais gostei de viver na vida foi uma das festas da Hélida, que ela é maravilhosa, assim. Ela, como anfitriã, eu acredito que eu nunca vi ninguém que faça esse papel tão bem quanto ela. Então, beijo, Hélida, e me convida para a próxima. Bom, então, eu tinha poucos, né? Essas eram as duas que eu tinha. A maioria dos meus amigos, até hoje, né? Tenho muitos amigos, assim, muitos amigos belgas. Então, era com eles com quem eu tinha ali mais contato, etc. E, inconscientemente, eu tinha esse medo de ter uma amizade, de procurar brasileiros para encontrar, fazer amizade. Eu tinha esse receio, digamos assim. E vocês podem me julgar o que quiserem aí nos comentários, sabe? Mandar hate, não tem problema, porque eu estou sendo sincera. Eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não quero dizer aqui que eu sou dona da verdade, eu quero poder ser eu e falar o que eu sinto, mesmo as pessoas interpretando de forma errada às vezes, mas essa era eu. Final de 2025, eu comecei a postar vídeos no TikTok, comecei a fazer vídeos, primeiramente só vídeos nada a ver, depois eu comecei a postar vídeos de dicas de holandês, etc, etc, e fui conhecendo pessoas muito legais, dentre essas pessoas, assim, que até hoje eu tenho muito contato, que a Hélida é uma outra Hélida, que eu conheço duas Hélidas, é a Hélida de Fortaleza, beijo Hélida, e a Jessi também de Fortaleza, uma linda, maravilhosa. Então, a gente se conheceu pelo TikTok e também eu conheci a Lorena. Mas bom, tô colocando aqui os cavalos, não, a carroça na frente dos bois. Tô colocando a carroça na frente dos bois, por quê? Então, esse meu receio, vou voltar aqui rapidinho para ele para não perder o fio da meada. Eu acredito que em 2020, 2021, eu tava precisando de uma ajuda na minha casa, no outro apartamento onde eu morava. Eu tava trabalhando muito, estudando direito, trabalhando, minha filha. Então, a minha vida tava assim, de pernas pro ar e eu precisava de alguém que me ajudasse lá em casa, lá no meu outro apartamento. Então, eu falei, bom, vou jogar aqui uma pergunta no grupo do Facebook para brasileiros e vamos ver se aparece alguém. E nessa de eu jogar essa pergunta e aparecer e perguntar se tinha alguém que conhecia uma boa, sei lá, pessoa brasileira para limpeza e tal, porque pessoas que a gente contrata aqui não são tão boas com limpeza como nós brasileiras. Não sei, talvez seja um preconceito, sim, pode ser, mas eu acredito que a nossa limpeza, a brasileira, ainda é a melhor. Uma pessoa reagiu a esse post e ela veio em casa pra gente conversar e tudo, e ela começou a me ajudar. E assim, foi a melhor coisa que eu já fiz, foi ter feito esse post, porque até hoje essa pessoa é uma das minhas melhores amigas, é a Andrea. E através dela, assim, quando eu conheci a Andrea é daquele tipo de pessoa que se a tua bateria tá lá embaixo
e você realmente precisa, sei lá, de uma palavra, de alguma coisa, é a pessoa que vai te levantar, sabe. Ela é muito energética, assim, toda e ela te deixa, assim, te dá uma energia muito boa. Então eu conheci a Andréia, e a Andréia é esse tipo de pessoa que não tem como você não gostar, sabe. Claro, a gente nunca agrada todo mundo, mas ela é uma pessoa que facilmente aquela sua tia chata rabugenta vai gostar, porque ela é uma pessoa incrível. Então, conheci ela e meio que a Andréia, ela meio que quebrou aquele receio que eu tinha, assim, sabe. Ela meio que deu uma quebradinha ali naquele receio, né, quebrou um pouco do meu muro, da minha fortaleza, digamos assim. E ela foi essa pessoa que, com o jeito dela, né, que eu admiro muito, uma pessoa com muita garra, muita força, muito inteligente, apesar de ela não acreditar em mim, ela é muito inteligente. Quando conheci ela, e como eu estava falando, vou voltar aqui e pegar o fio da meada novamente, final do ano passado eu comecei a fazer vídeos para o TikTok e conheci essas pessoas, a Ellie, a Jessie e uma pessoa também especial que é a Lorena, que também tem a mesma vibe da Andrea. Assim, eu sempre gosto de comparar as duas porque elas têm a mesma, sabe aquela garra? Todas as pessoas que vêm pra cá têm essa garra, mas elas se dedicam muito, muito, muito mesmo a aprender a língua. Elas têm uma ambição, elas me lembram de quem eu era, assim. Então eu acredito que por isso que essa conexão especial. Beijos, Lorena, pra você também. Então, a Lorena, ela me apresentou um grupo de mulheres Tuérpia. Então, se você que tá me ouvindo aí é uma brasileira que tá aqui, que não tem uma rede de apoio, e que você precisa e gostaria de se conectar com pessoas que te botam pra cima, pessoas que vão te ajudar a sair de casa, a a até mesmo, assim, falar sobre problemas, falar sobre as suas dificuldades. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um grupo que faz reuniões uma vez ao mês em Antuérpia, que é o Grupo Acolhe. E através da Lorena eu conheci esse grupo. E a idealizadora do grupo é a Ju Pedrosa. Também beijo, Ju. Ela é uma mulher incrível que pensou nesse grupo juntamente com a outra Juliana que eu não cheguei a conhecer. Quando eu fui para a primeira reunião, a Juliana Zamboni, se eu não acredito, já tinha voltado para o Brasil, então não cheguei a conhecer pessoalmente. E conheci esse grupo. E meio que a partir da primeira reunião eu já me senti em casa, porque é muito legal você encontrar um grupo de pessoas, de mulheres, onde não exista competição feminina. Ninguém ali tá querendo ser melhor do que ninguém, ninguém ali tá querendo ganhar mais do que a outra, ninguém ali tá querendo ser mais, sei lá, siliconada, bonita que a outra. Não tem nada disso. Ali aquele grupo é um safe place, sabe? Um lugar seguro onde você pode ir para reunião e conversar, contar sobre a sua vida, contar sobre a sua história, e as pessoas vão te ouvir, vão te dar conselhos, vão te dar apoio. E o que eu mais gostei desse grupo é essa energia, as pessoas realmente quererem ouvir você e quererem te ajudar, e a alegria do grupo genuína de quando acontece alguma coisa legal na vida de uma dessas mulheres. É uma alegria genuína. E eu também sinto isso quando eu ouço histórias positivas das outras mulheres, eu também fico muito, muito, muito feliz. E eu vejo que essa felicidade é compartilhada também pelas demais participantes do grupo. Então, se você está se sentindo sozinha, ser brasileira, tá aqui precisando de um apoio emocional, eu acredito que esse grupo seja uma das formas de você sair de casa e encontrar pessoas. Porque quando a gente não fala a língua ainda, quando a gente não pode se comunicar da forma que a gente quer ou da forma mais honesta, digamos assim, possível, com as palavras corretas, eu acredito que falar com alguém na nossa própria língua é a melhor coisa. Então, esse grupo, eu vou deixar também o Instagram deles aqui na descrição desse episódio. Então, foi ali que eu comecei a me abrir para mais pessoas, para comecei a encontrar outras pessoas que, olha, que legal, isso aqui é muito bom. Ter esse apoio e ver que existem maneiras de você encontrar pessoas que tenham a mesma mentalidade que você, mais ou menos, né, que tenham ali a mesma força, a mesma garra. Então, isso é muito bacana. Então, essa foi mais ou menos ali a minha história com
amizades. Em uma dessas reuniões do Acolhe, eu conheci mais uma outra pessoa incrível, né, são várias pessoas incríveis que estão passando aqui por esse episódio hoje, e eu quero muito citar o nome delas, porque elas não fazem ideia da boa influência que elas tiveram na minha vida e em quem eu sou hoje, né, assim, de como eu me sinto hoje. Uma dessas reuniões eu encontrei a Regina. A Regina, ela é idealizadora, fundadora do grupo Pé na Trilha. Também, se você está querendo sair de casa, fazer um pouco de atividade física, né, caminhar, esse também é um grupo que você vai a encontrar pessoas incríveis, você vai fazer atividade física, sair do sofá. E com brasileiros. Tem ali uma vez ou outra que vai belga, o esposo da Regina mesmo é holandês, mas o grupo é majoritariamente feito de brasileiros e são todas pessoas, assim, com várias personalidades, vários, hã, backgrounds, pessoas incríveis, pessoas guerreiras que compartilham essa paixão por fazer trilhas, por caminhar. E eu conheci a Regina através do grupo Acolhe, olha pra você ver. E a Regina se tornou, assim, uma amiga, é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu senti uma energia muito legal, muito bacana a partir do primeiro momento que eu a vi, a partir da primeira conversa que a gente teve, pra mim foi, assim, era pra ter conhecido ela naquele momento. Então, o pé na trilha me ajudou também, porque você sabe que quando você sai, tá em contato com a natureza, tudo meio que melhora, digamos assim, no sentido de que você está em contato com a natureza, já foi provado cientificamente que isso libera certos hormônios, certas, faz certas eu não sei, você que, estuda isso, você que é psicólogo, psiquiatra, vai saber explicar melhor, mas isso é cientificamente provado que faz bem para você mentalmente, para o seu físico, claro, né, mas também para sua mente. Então, foi achado, esse grupo para mim foi um dos melhores achados, porque é uma coisa que eu gosto de caminhar, amo caminhar, e estar em contato com outros brasileiros, com pessoas que falam a minha língua, com pessoas que têm a minha referência, que eu vou fazer uma piada sobre alguma coisa e a pessoa vai entender. Porque apesar de eu ter muitos amigos belgas, estrangeiros, eles não têm as minhas referências, eles não vão entender quando eu falar uma piada ou quando eu contar alguma coisa que eu acho interessante, eles não vão entender. Então conheci esse grupo e, assim, abriu um leque de oportunidades, né. Eu estou muito feliz hoje, porque eu tenho ali uma quantidade de amigos brasileiros que eu posso dizer que são amigos e que, tenho muito orgulho, muito, muito orgulho dessas pessoas, porque é muito difícil a gente encontrar pessoas com a mesma vibe, sabe. E encontrei, eu tive a sorte de encontrar. Eu sempre digo, acho que eu falei isso em algum podcast também, que desde que eu cheguei na Bélgica, eu acho que tá através da minha vida também, eu sempre tive a sorte de encontrar pessoas boas. Não sei como, mas eu sempre tenho essa sorte, de encontrar pessoas boas. E pessoas boas não quer dizer que pessoas boas sejam pessoas perfeitas. Pessoas boas também erram, pessoas boas também fazem cagadas. Mas pra mim, o que que é uma pessoa boa? É uma pessoa que tá tentando ser uma pessoa melhor, que aqui e ali dá uma rateada, mas se levanta e vai, comete um então, pra mim isso são pessoas boas e eu sempre tive a sorte de encontrar essas pessoas no meu caminho. E agora não foi muito diferente, né, encontrei ali as meninas, encontrei a Regina, é uma pessoa incrível, só muito amor por ela, e através dela também encontrei o meu amiguinho Diogo. Beijo, Diogo, não posso esquecer, que é um rapaz que ele vem da mesma cidade que eu. É muito difícil eu encontrar alguém de Manaus, então se tiver alguém me ouvindo que seja de Manaus, dê um oi. Vamos comer um tucumã junto qualquer dia desse. Comer um x-caboquinho, tomar um tacacá, né. Mas, então, pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Muitas coisas acontecendo, no trabalho, nas amizades e etcétera. Então espero que vocês ainda estejam aqui, porque eu sei que isso aqui tá meio chato, mas vou começar aqui a melhorar a situação. Então, o segundo tópico que eu queria falar, né, primeiro foi essa questão da amizade e os updates em questão do meu trabalho, e a segunda coisa que eu queria trazer nesse podcast é falar de um date que deu certo, olha só.
já falei aqui de vários que deram errado e também vou continuar falando, vou continuar contando pra vocês dates que deram errado, e também se você quiser me contar algum date que deu errado, é só me mandar áudio pelo WhatsApp ou deixar aqui no comentário do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou sei lá, me encontra por aí que eu tô por aí. Vou deixar aqui também o meu e-mail, apesar de eu já ter algumas histórias no e-mail que eu tenho que ler e fazer um episódio sobre, eu vou fazer. Se você tiver também mais histórias, pode mandar. Então, esse date deu certo. Querem saber desse date que deu certo? Então continue aí. Se você não quiser saber, é só fecha o vídeo, fecha o podcast e a gente se vê no próximo episódio de dates que deram errado. Mas esse aqui é um date que deu certo. Por quê? Ainda eu estou namorando. Bom, no final de janeiro eu comecei a sair, né, usando os aplicativos que eu já recomendei aqui, e esse aplicativo que eu estava usando era o Bumble, que é aquele aplicativo onde a mulher tem que dar o primeiro passo, né. Eu amo esse aplicativo por causa disso, porque a gente só fala, a gente dá match e a gente que tem que dar ali o primeiro passo. Eu acho legal. Eu conheci algumas pessoas, saí para alguns dates, esses dates que deram errado eu vou contar em outro podcast, mas hoje vai ser sobre esse date que deu certo. Fevereiro eu já estava meio que, sabe, quando a gente não quer mais nem saber de aplicativo, não quer mais saber de nada, a gente não quer mais, eu já estava a ponto de desativar o meu perfil e, sabe, dar uma pausa até o verão, e eu ficava pensando: "No verão eu tento de novo, né, porque aí vai ser mais legal, sol, etcétera, blá-blá-blá, vai estar mais animado". Mas eu estava já querendo, apagar o aplicativo, eu fui dar uma olhada no aplicativo antes de eu desativar a minha conta por um tempo, e eu tinha dado um match com um rapaz, e aí eu pensei: "Bom, será que eu mando mensagem?". Então eu resolvi, mandei mensagem e pensei: "Bom, eu vou dar e se ele responder, bem, se não responder, eu apago o aplicativo". Ele respondeu, a gente começou a conversar e eu: "Ó, legal, até que não". Ainda bem que eu não tinha apagado e a gente começou a conversar, ele é de Mechelen, ele trabalha em Bruxelas, é advogado, e a gente começou a conversar sobre várias coisas, sobre vários assuntos, e me parecia uma pessoa muito inteligente, muito sensível. Então, sabe, apesar de eu estar gostando de falar com ele, e foi o que ele até hoje ele me fala que ele percebeu isso, eu não queria eu não queria sair naquele momento, eu não queria ter date naquele momento. Eu queria, sabe, focar no que eu estava fazendo e talvez o meu pensamento era, eu vou conversar com ele, a gente vai se conhecer, e aí eu falo pra ele que se ele não tiver encontrado ninguém até o verão, a gente, sim, fala por lá, né, lá pelo mês de julho, que eu vou ter mais tempo, mas agora eu acho que vai ser muito difícil eu conciliar tudo e mais um relacionamento. Bom, então eu fiquei nisso e numa sexta-feira à noite eu pensei: vou tentar, por que não?". Então eu mandei mensagem pra ele falando que isso que eu já falei, que eu não sabia se eu ia ter tempo ou se ia dar certo de ter um relacionamento agora, mas que talvez seria legal tomar um café com ele. Então a gente foi, nós fomos tomar um café eu realmente estava sem expectativa nenhuma nesse dia, eu só queria sair, sabe, assim, sair, conversar com alguém, ter um momento bom, uma conversa boa e voltar pra casa. Não precisava nem virar um relacionamento, né. Eu só queria mesmo conversar e me divertir, dar umas boas risadas e voltar pra casa. Então foi isso que aconteceu. Fui pra Mechelen, ele mora lá em Mechelen, então fomos pra um lugar muito lindo em Mechelen chamado Vismarkt. Pra quem tá procurando a dia, assim, pra fazer um passeio no final de semana, é um lugar lindo. Mérila é uma cidadezinha, a coisa mais fofa do mundo, porque tem muitas estátuas espalhadas por toda a cidade é muito bem, a cidade é limpa, a cidade é muito bem organizada. Quem vai de bicicleta é uma das melhores cidades que eu já vi pra andar de bicicleta, é muito segura. Amei Mechelen. Chegamos no Bismarck, nos encontramos, e quando eu vi pela primeira vez, eu percebi que ele era diferente. Então, eu meio que fiquei pensando: "Será que eu quero,
ir adiante. Eu fui ao banheiro só pra pensar um pouco, aí voltei, e quando eu voltei ele estava meio nervoso, pensando que eu ia desistir do date, mas aí não, taquei o "foda-se, vamos conversar". Começamos a conversar, e aí eu pensei: "Bom, vou tomar um café e vou voltar pra casa, dá tempo em casa, dormi cedo hoje", então nós marcamos às 5, 5:30 da tarde. Conversamos, tomamos o café e a conversa não parava, o café acabou e a conversa continuava, a conversa continuava, a conversa continuava, e ele é uma pessoa apaixonante. Então, depois de um tempo, já era umas 7 horas da noite, ele me pediu pra eu jantar com ele, e eu fui. Eu disse que sim, eu fui. Estava tão boa a conversa, e a gente foi jantar num restaurante, muito gostoso a comida, na próximo ao Vismarkt. Tem um lugar em Mechelen chamado La Motte, e é naquela rua onde que fica esse restaurantezinho que a gente foi jantar. Muito gostoso, a comida maravilhoso, estava tudo muito bom e os coquetéis também estavam ótimos. S Fomos jantar e, nossa, a gente ficou até o restaurante fechar. Chegamos lá umas 7h15, 7h15, 7h30 mais ou menos, e nós ficamos até o restaurante fechar. Tomando café, comendo uma sobremesa, tomando outro, sei lá, fazendo de tudo pra prolongar a conversa o máximo possível. A gente foi, né, se despediu e ficou aquele sentimento tão gostoso de: "Caraca, nunca assim, que date bacana", assim. Não vou dizer que foi amor à primeira vista, mas só aquela conversa ali, aquele sentimento daquele primeiro encontro, a conversa que não acabava nunca e não era assim, não tinha um silêncio constrangedor, não tinha falta de assunto, jogando a bola para o outro, e acabou que deu certo. A gente marcou o primeiro date, marcou o segundo date, no terceiro date, a gente foi pra Durbuí juntos. Que louco. O meu terceiro date foi em Durbuí. A gente Bom, louca, né, nós passamos o fim de semana em Durbuí, é uma cidade, a menor cidade daqui da Bélgica, como eles gostam de falar. Muito lindinha, pitoresca, vale muito a pena visitar Durbuí. Então fomos pra lá, passar o fim de semana, e foi um fim de semana incrível, 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 incrível. A gente, bom, teve uma conexão ali, eu não sei dizer, nas primeiro, segundo, terceiro date foi tudo muito de forma natural, intenso, mas de uma forma muito natural. A gente tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar, os ideais eram os mesmos, os valores eram, porque para mim isso é muito importante, as pessoas terem os mesmos valores, as mesmas normas, né, não vou dizer a mesma criação, mas os mesmos valores são muito importantes. As ambições também iguais, as sonhos para o futuro. Então, é isso, encontrei o meu namorado, foi um date que deu certo, certíssimo. Nós estamos hoje é maio, 22 de maio, vamos fazer 3 meses juntos, daqui a 5 dias, né, passa rápido o tempo. Vamos fazer 3 meses juntos e eu tô apaixonada. Como eu falei, é uma pessoa que me completa de certas formas e que me faz me sentir amada, me sentir bem, que eu acredito que isso seja o mais importante no relacionamento. Tivemos ali algumas discussões, opiniões diferentes, e tudo isso é muito normal, porque esse tem um feito muito grande, a gente conversa muito, isso é uma coisa que eu gostei muito dele desde o primeiro dia, é a conversa, a gente conversa muito, eu falo muito na cara as coisas que eu tô sentindo, que quando alguma coisa não tá muito do meu gosto, eu falo, eu converso, ele também da mesma forma. Eu sinto que as nossas discussões, quando nós temos discussões, tanto a minha atitude como a dele é uma atitude de querer resolver e não ganhar a discussão. Então, eu já percebi que isso é muito bacana, porque não tem aquela coisa do ficar por cima, sabe. Ele vai ter que me pedir desculpa ele vai ter que, e ele também não tem isso comigo, que as nossas discussões geralmente são baseadas nisso, nessa atitude de querer resolver o problema e bola pra frente. Então é isso, vamos fazer 3 meses juntos, ele já conheceu os meus amigos, se apaixonou pela cultura também, de certa forma, já conheceu meus amigos brasileiros do Pé na Trilha, tem até ali um romance com o marido da Regina, que eu
sei que eles conversam, então é uma pessoa incrível, uma pessoa muito doce, compreensiva, apesar de ser muito teimoso, mas a gente tá aí, né, vocês estão vendo, percebendo que eu tô apaixonada e tô mesmo, não vou fazer costume, mas vamos ver no que vai dar, né. É uma coisa, assim, que pra quem me conhece, sabe que eu, quando as coisas começam a ficar difíceis, eu tenho a péssima tendência de fugir. E então isso é uma coisa que eu trato na terapia, não tem como fazer. Eu sou muito difícil de quando eu tenho por exemplo, uma discussão num relacionamento muito crucial, muito com teor muito importante, geralmente eu não sei discutir quando é algo que é muito intenso, sabe. Então eu fujo, e por isso que eu acredito que seja uma das razões pelas quais os meus relacionamentos anteriores não davam certo, essa minha fuga de drama, fuga de briga. E agora nesse relacionamento eu tô percebendo que tem como discutir sem querer ter razão, sem bater boca, tem como haver uma discussão de forma construtiva. Então, ele é advogado, eu estudei direito, então vocês podem entender que as discussões são sempre muito bem argumentadas. É uma coisa, assim, que é muito legal, muito chato ao mesmo tempo, mas que tá dando certo, a gente tá sabendo argumentar direitinho as nossas, digamos assim, insatisfações. Mas é isso, vamos ver no que vai dar, eu vou dando aqui alguns updates, não vou falar muito sobre ele nos próximos episódios, porque aqui esse podcast não é sobre a minha relação o relacionamento que deu certo, mas sobre os relacionamentos que deram errado. Porque eles são muito mais engraçados, né, porque esse episódio aqui, pelo que eu tô percebendo, talvez você também esteja sentindo, tá meio chato, né, só tá acontecendo coisa boa, eu não tô me lascando, mas eu sei que para as pessoas que gostam de mim, elas vão ficar felizes em saber. Mas é isso, é um episódio marromeno, meia boca, só pra dizer pra vocês que eu tô viva, que tá tudo dando certo, tá tudo bem, e que eu quero muito que talvez pessoas que estejam aqui, brasileiras, que querem ter mais contatos com outros brasileiros, que têm esse receio que eu tinha, esse medo que eu tinha de ter contato com outros brasileiros, saiba que é só você encontrar o seu grupo, o grupo certo, entendeu? Porque pra mim foi isso que aconteceu. Eu encontrei grupo de brasileiras, brasileiros que era o meu grupo, onde eu me encaixei, onde essas pessoas são as pessoas que eu quero do meu lado. Então, é só procurar direitinho que momento você acha. Então é isso, minha gente, eu acredito que eu vou ficar por aqui, dando beijo pra todo mundo. Esse episódio aqui eu quero muito dedicar eles a essas pessoas que eu conheci, essas amigas, a Andreia, que até hoje é uma pessoa incrível. A Andreia é achado, acredito que ela vai saber disso, me ajudou em muitos momentos, assim, péssimos, e ela estava lá comigo. Eu vou parar, senão eu vou começar a chorar, e não é pra isso que esse vídeo não é o objetivo desse vídeo. Mas eu queria muito agradecer a Regina também, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já considero pacas. Não, que é uma pessoa incrível, que também eu sou muito grata por ter conhecido ela. E esse grupo Pé na Trilha, que eu acho que eu devia ter encontrado eles antes, digamos assim. Então é isso, minha gente, no próximo episódio eu vou tentar reunir histórias de pessoas que já enviaram. Eu sei, eu tenho que gravar esses vídeos com essas histórias. Eu estou procrastinando, mas eu vou gravar, eu prometo pra vocês. É isso. Eu vou fazer mais uma live sobre, com aulas de holandês, vou voltar com as minhas lives, que eu puder fazer, que eu não puder fazer, eu não vou fazer, porque, né, a gente tá aqui atarefada e eu não quero um burnout agora, nesse momento, mas eu vou tentar dar o meu melhor, tá bom? Beijo, pessoal, eu encontro vocês aí no próximo episódio, que eu vou falar sobre mais uma vez sobre dates que deram errado, porque tem algumas pessoas aí que estão enchendo meu saco, e com razão, porque eu já prometi algumas vezes e não cumpri, então muito obrigada por continuar a encher o meu saco. E próximo episódio eu vou gravar sobre dates que deram errado. Quero muito agradecer a todos pelos comentários no outro vídeo. Beijo pra vocês e prometo que o próximo episódio vai ser muito mais good vibes e muito mais legal, tá bom? Não desistam de mim. Beijo, pessoal.